Chega mais, estamos de volta, o Jornal Toda Hora está no ar para deixar a sua madrugada muito bem informada. Então vamos juntos conferir o que é notícia nesta segunda-feira. A economia estadunidense contraiu no primeiro trimestre menos do que o esperado inicialmente. Segundo os números oficiais publicados, que revisam os dados coletados após um aumento nas importações, desencadeado pelas tarifas do presidente Donald Trump. O Produto Interno Bruto, o PIB dos Estados Unidos, encolheu 0,2% a uma taxa anualizada, de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição, informou o Departamento do Comércio. Os Estados Unidos medem o crescimento de sua economia no trimestre com base em uma projeção de 12 meses, que se fundamenta nas condições do momento da medição. O número revisado, no entanto, está longe do crescimento de 2,4% registrado no quarto trimestre do ano passado e confirma a primeira queda trimestral do PIB americano desde 2022. A queda corresponde a um forte aumento das importações, uma vez que as empresas acumularam os estoques para se antecipar às tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que visavam a maioria dos parceiros comerciais, especialmente a China. Os dados desta quinta refletem uma visão para cima do investimento, embora isso tenha sido parcialmente compensado por uma revisão para baixo dos gastos do consumidor, segundo o relatório. Na quarta-feira, um tribunal federal americano bloqueou as tarifas recíprocas de Trump de pelo menos 10%, que estão em vigor desde abril, alegando que o presidente se excedeu em suas funções. O governo prometeu recorrer da decisão. Também nesta quinta-feira, o presidente Trump aumentou a pressão sobre o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, para que reduza as taxas de juros. A informação foi revelada pela Casa Branca após um encontro entre Trump e Powell. Trump acredita que o presidente do Banco Central comete um erro ao não reduzir as taxas de juros, porque isso coloca os Estados Unidos em desvantagem econômica em comparação com a China e outros países, disse a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. De acordo com dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 6,6% no período entre fevereiro e abril. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% de fevereiro a abril, depois de 3 altas consecutivas, de acordo com dados oficiais divulgados. Esta é a menor taxa para o período desde que o IBGE adotou o método de cálculo atual em 2012, baseado em trimestres móveis. No trimestre móvel anterior, entre janeiro e março, houve uma alta para 7%. Em um ano, a queda foi de 0,9%, com uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em abril de 2024. Nesse período, o IBGE registrou que 7,3 milhões de pessoas buscaram emprego, 941 mil a menos do que no ano anterior. O número de pessoas assinando um contrato de trabalho no setor privado atingiu um recorde histórico, chegando a 39,6 milhões. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9%, contra 38,7% no ano anterior. Em uma ocorrência um tanto quanto inusitada, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 160 quilos de pasta à base de cocaína dentro de um caixão funerário. O caso aconteceu lá em Mato Grosso do Sul. Os agentes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, faziam uma fiscalização de rotina em Terenos, uma cidade de pouco mais de 17 mil habitantes, que fica a 30 quilômetros de Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul. Eles abordaram um motorista de um veículo e pediram a documentação. O motorista apresentou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, uma certidão de óbito e uma autorização de traslado, indicando que transportava um corpo. Os policiais desconfiados decidiram fazer uma vistoria nos equipamentos obrigatórios do veículo e no compartimento em que estava o caixão, que tinha até uma coroa de flores na tentativa de despistar a fiscalização. Foi quando a equipe percebeu um forte cheiro
de produtos químicos, decidiu abrir a tampa do caixão, que estava apenas encaixada, e encontrou os tabletes com 162 quilos e 37 gramas de pasta base de cocaína, uma versão mais pura da droga. Depois de flagrado, o motorista então acabou confessando que sabia que transportava entorpecentes, que pegou o veículo carregado na cidade de Corumbá, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, e entregaria em Campo Grande. Diante disso, ele foi preso e levado junto com a droga e o veículo até a Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde o caso é investigado. Uma pesquisa mostra que para driblar a alta de preços, o brasileiro tem ido mais ao mercado. Mas o pior dos cenários é que ele tem saído cada vez mais com o carrinho mais vazio. A alta nos preços dos alimentos e bebidas tem forçado o brasileiro a se adaptar na hora de ir às compras. Idas mais frequentes ao mercado tem sido uma das alternativas, mas o volume de compras tem ficado cada vez menor. Esses comportamentos foram observados ao longo dos 3 primeiros meses deste ano, período em que a inflação pressionava os preços dos alimentos. Mesmo com a desaceleração no mês de abril, o impacto desses preços segue relevante, segundo o IBGE. Uma pesquisa feita pelo Kantar, que analisa o comportamento do consumidor, o brasileiro está mais cauteloso. Na comparação com o mesmo período no ano passado, as idas aos pontos de venda tiveram um aumento de 11,1%, assim como em unidades compradas, subiu 3,1%. Mas o volume de mercadoria comprada continua inalterado. Os perecíveis se destacam como destino de maior gasto, como queijo, margarina, empanados e iogurte. Houve aumento também na busca por macarrão e salgadinhos. A classe C, D e E foram as que mais puxaram o crescimento do consumo do trimestre. Já as classes A e B tiveram crescimento de 5% nos gastos médios e na frequência. Embora o atacarejo ainda permaneça como principal local para a chamada compra de abastecimento, apontada por quase 70%, as classes C, D e E também passaram a usar o comércio para compras do tipo, um incremento de 15% na comparação anual. A pesquisa realizada pelo Kantar consultou 11.300 lares, o que representa 61 milhões de residentes no país. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agradeço pela sua companhia e te espero daqui a pouco às 2h50 com mais uma edição, a última desta madrugada. E se você perdeu alguma coisa, é só ir em nosso canal do YouTube, acessar, curtir e assistir quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela sua audiência e até daqui a pouco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.